Soldados são enviados para a Primeira Batalha Mundial e, após chegar na base nazista, descobre que eles estão fazendo muito mais que treinamento militar. E esse é o filme Operação Overlord. E eu sou o EF, o especialista fardado. Então vamos recapitular. O filme começa mostrando alguns soldados no avião se preparando ir para a batalha, pois eles acabariam com Hitler. E vemos o soldado Boyce, que estava muito nervoso, pois nunca havia lutado. E do lado de fora haviam centenas de barcos. E geral começa a zoar porque se for pra morrer cagado, é melhor que seja rindo do que chorando. E o soldado Chase, antes de ser alistado, era jornalista e levou sua câmera para registrar tudo o que vai acontecer. E ele pede para tirar algumas fotos do Cabo Ford e ele veio transferido da Itália, pois fez alguma besteira. O pessoal pede um chiclete, Boyce deixa seu cordão cair e eles começam a zoar dizendo que religião não adiantaria em nada. E aparece o sargento Hansen dizendo que a missão deles seria simples. Eles precisavam derrubar uma torre de interferência deles que estava impedindo das tropas chegarem na praia. E esse seria o grande dia D. E ele diz que todos precisavam estar dispostos a dar a vida. E faltavam 90 minutos para o salto. Boyce acaba apagando e quando acorda começam várias explosões e todos já começam a ficar desesperados. E Boyce começa a ficar nervoso, pois ele esperava que a chegada fosse mais tranquila. E todos precisam pular no desespero do avião ou daria uma falecida de leve. E quase que ele não consegue abrir o paraquedas e para piorar ainda cai na água e fica preso no paraquedas. E por pouco ele consegue se soltar e quando sai da água tudo estava destruído e o avião deles acaba caindo. Boyce está andando quando encontra o sargento, mas ele estava cercado de nazistas. E pensei que o sargento Balotelli ia driblar geral, mas acaba dando uma falecida nada humilde. E por pouco Boyce é salvo, pois ele queria tentar salvar o sargento, mas provavelmente daria muito ruim. E Ford diz que a missão era a torre, e o sargento sabia de tudo que poderia acontecer. Eles começam a andar pela floresta e poucos conseguiram sobreviver. E do nada saem mais 3 soldados do mato: Chase, o fotógrafo, Tibet, o arrogante e o terceiro que esqueci o nome. E o cabo Ford pede pra ver a câmera dele pra saber qual é a marca que queria comprar uma igual e joga fora, pois aquilo tinha um refletor que chamava a atenção de todos. O figurante começa a dizer que quando voltar vai escrever um livro que vai ficar muito famoso, pois ele contaria tudo o que acontece durante a batalha. E galera, acho que ele não vai escrever não, pois ele pisa na mina e dá uma explodida de leve. E vou te falar, que mina deselegante. E Boyce quase é atingido e Ford diz pra ele batendo com a arma no chão para não pisar em outra. Isso explica porque eu não sabia o nome do figurante. No meio da floresta eles encontram um bicho falecido e eles não sabem o que era aquilo. E do nada aparece uma mulher e eles tentam conversar, mas ela sai correndo. E eles precisam segurá-la ou ela poderia alertar os soldados e eles conseguem a pegar. E galera, vou chamar o Boyce de Mbappé, porque ele joga um francês muito louco ali e ela diz que só estava pegando recursos e morava perto do lugar onde eles queriam ir. Eles começam a chegar na cidade e estava tudo destruído e deserto, e ela diz que os ajudaria se salvassem sua tia. E nesse momento achei vacilo, pois os soldados vão e Boyce fica com ela, e ela tenta pedir ajuda a uma vizinha, e a vizinha começa a gritar chamando os soldados porque ela estava fazendo muito barulho. E por pouco Boyce consegue se esconder, pois tem muita agilidade, e ela consegue desenrolar com o capitão nazista. Boyce se encontra com os soldados e do nada a mulher aparece falando o idioma deles e ela estava testando para ver se eles eram do bem. E chegando na casa dela, aparece um pequeno mequetrefe e eles começam a se planejar, pois precisavam colocar explosivos na torre e teriam menos de 5 horas, pois seria o horário que os barcos chegariam na praia. E do lado de fora, alguns moradores são levados e, como tentam resistir, acabam sendo falecidos. E Chloe diz que eles fazem isso com todos que não aceitam participar dos experimentos. Eles mandam Tibet e Chase para fazer o reconhecimento, e Boyce quer ir junto, mas eles começam a reclamar, pois ele não nasceu para ser um soldado, pois uma vez um rato cagou no quarto de todos e ao invés de ele matar, deixou o bicho embora. E ele voltou no dia seguinte e cagou na cama do sargento e todos pagaram. E com certeza esse rato é o Jerry. Ele desce triste pois queria fazer algo e começa a escutar alguém tossindo e era a tia da Chloe. E quando ele olha dentro do quarto dela, a velha estava toda carcomida e Chloe diz que ela voltou assim depois dos experimentos que sofreu e todos voltavam com alguma sequela.
dela. Os dois começam a conversar sobre a vida e ela falava bem inglês e diz que estudou na Inglaterra para ser veterinária, mas a lutaria começou e tudo parou. E agora que vemos que Boyce é o Mbappé mesmo, pois ele diz que aprendeu francês com sua avó, que era haitiana, e se você me perguntar o que isso tem a ver, provavelmente nada, mas é um negão da canela fina que fala francês. E ela diz que desde o começo já perdeu quase todo mundo e teria que cuidar do irmão, e o Mequetrefe só queria jogar um pouco de beisebol e ninguém dava atenção pra ele. Se você acha que não poderia piorar, é porque você não tem imaginação, pois os soldados chegam na casa e Boyce e Ford se escondem no porão, e o capitão entra na casa perguntando se ela fez algo pra comer, e ela diz que não conseguiu fazer nada, e ele pergunta se ela poderia ser algo pra comer, e ela diz que não queria, e ele chama os soldados, e o pequeno Mequetrefe ainda faz barulho com a bola, e os soldados vão vasculhar, e por pouco começaria um tiroteio, e o capitão pergunta se ela queria que ele ficasse, ou o irmão dela poderia participar dos experimentos, e ela diz que sim. O cara já está todo na maldade, querendo colocar o boneco pra jogo, e Boyce fica olhando do buraco revoltado, e eles precisavam deixar para não colocar a operação em risco, mas no momento que o cara ia colocar a boca na boca muda, ele aparece e agora eles precisavam arrumar um outro plano, e Ford manda ele chamar os outros soldados que foram fazer o reconhecimento. E galera, esse Boyce é um dos caras mais azarados e sortudos que já vi, pois ele começa a andar pelo local e encontra vários soldados queimando corpos de pessoas deformadas, e aquilo era bizarro, e do nada aparece um cachorro muito louco e começa a correr atrás dele, alertando todo mundo, e ele precisa subir um caminhão. O problema é que o caminhão estava cheio de corpos falecidos e estava entrando na base inimiga, então ele conseguiu se infiltrar e precisava se fingir de boneco. Ele consegue se infiltrar e vai passando por várias salas bizarras, e tem um buraco na parede e lá dentro havia algumas pessoas que passaram por experimentos, e ele precisa se esconder por pouco para não ser pego, e consegue achar a sala de comunicação, e a missão deles era derrubar a torre de interferência. Ele encontra um laboratório bizarro com várias pessoas presas em experimentos, e eles estavam produzindo um líquido estranho, e ele pega uma seringa de amostra e uma mulher está pedindo ajuda, e quando olha estava apenas a cabeça e a coluna vertebral, e ele encontra seu amigo preso e os cientistas aparecem e eles usam aquele soro para fazer o corpo se mexer, e ele consegue soltar o amigo, e é por isso que eu digo que ele é muito sortudo, pois por pouco ele seria pego, mas consegue encontrar uma saída pelo esgoto e volta para casa. E ele tenta dizer o que estavam fazendo lá, mas geral acha que ele estava delirando, e ele mostra o líquido que pegou, e Ford vai até o capitão para perguntar o que era aquilo, e ele diz que não contaria, e Ford não estava para brincadeira, e manda o pendurar, pois o negócio vai ser sinistro. E Boyce não aguenta ver aquilo, pois ele não era assim. Quando ele desce, Chloe diz que depois disso tudo, ela precisou mudar para sobreviver, e ele há 3 meses trabalhava cortando grama e foi alistado e não sabia o que estava fazendo ali. E Ford volta e diz que ele falou que haviam cerca de 40 soldados e precisariam de uma distração para entrar, e pede pro Chase buscar o capitão, pois ele seria a distração. O problema é que Chase acha que ele estava falecido, mas o cara consegue se soltar e dá uns pipocos nele, e o Mbappé aparece e consegue driblar todas as balas e o imobiliza. Chase acabou dando uma falecida, porque com 3 tiros no peito é um pouco complicado, e Boyce tem a ideia de aplicar aquele líquido nele e acham que não deu certo, mas do nada ele levanta dizendo que estava tudo bem e não estava sentindo nada. O problema é que ele começa a ficar veiudão e sua espinha se dobra e ele começa a ficar nervoso, e eles metem bala nele e o capitão diz que precisavam de soldados que durassem 1000 anos para dominar o mundo, e do nada ele se levanta mais uma vez, mas Boyce estava nervoso e o falece com raiva, e na distração eles deixam o capitão fugir e ele ainda pega o pequeno Mequetrefe como refém. Ford diz que a missão era mais importante e Boyce quer salvar o garoto, e agora ele estava ficando empoderado, e diz que não obedeceria às ordens, e Ford diz que o escutaria, e ele diz que conhecia uma entrada pelo esgoto. O problema é que por lá a chance de sobreviver seria muito menor, e no laboratório o capitão levou um tiro na cara e ele usa o líquido especial e ele dá um sorrisinho de desmonetização do vídeo. Eles começam a planejar a invasão, e Chloe faria uma distração, enquanto que Tibete e o outro atirariam, parecendo que era um exército, e Chloe chega na cidade e joga o charme pra cima de um cara e o atrai para o meio da floresta, e ele percebe que caiu no golpe, e do nada esse mesmo cara vai para a base dos soldados
com a boca tapada, e eles percebem que também caíram no golpe e tudo explode. Quando entram na base, Chloe se separa para encontrar seu irmão, e ao mesmo tempo eles começam a instalar os explosivos. O problema é que Chloe abre a porta errada e lá dentro tinha uma criatura meio errada, e eles conseguem encontrar o pequeno mequetrefe, mas a criatura puxa ela para fora e por pouco ela daria uma falecida, mas consegue sair correndo e o careca não falece de jeito nenhum, mas ela consegue jogar fogo nele. Ford está instalando os explosivos quando o capitão aparece e acha que agora vai dar muito ruim, e Boyce encontra o médico nazista e vira o John Jones e dá uma chave de perna nele, e do lado de fora o garoto aparece desesperado no meio do tiroteio e Tibet vai o salvar e leva um tiro. E galera, que mequetrefe. Ford está levando uma surra e é pendurado em um gancho, e Boyce aparece na hora, mas começa a levar outra surra, pois com aquele soro eles conseguiriam criar super soldados imortais para dominar o mundo. E quase que dá ruim, mas Ford consegue se soltar e se injeta o soro, e agora começa uma lutaria de igual para igual, e Ford tranca Boyce do lado de fora, pois ele precisaria ativar a detonação manualmente, e começa a acordar vários soldados veiudos e tudo começa a explodir, e ele vai fugindo da destruição, e é aí que a sorte apareceu, porque pela lógica na primeira pedrada ele caía no chão, e agora todos estavam bem, menos o Ford que faleceu. E chegando na base, o oficial pergunta se ele encontrou algum laboratório no lugar ou algo diferente, e ele diz que não tinha nada, apenas a torre de comunicação, pois aquela tecnologia não poderia parar na mão das pessoas erradas. E esse é o filme Operação Overlord. E galera, é muito tempo que não assisto um filme de qualidade, então deixa o like, se inscreve aí que logo teremos mais, e se prepara que vamos resumir muitos outros filmes. Agora vão nessa, então fui!